Olá, meus irmãos, estamos de volta com a nossa 22ª parte do nosso mistério, o que Deus quer de mim. Bom, no episódio passado nós vimos aí que Deus queria de mim, né? Queria que eu fosse mais feliz, né? E eu infelizmente deixei o orgulho me cegar e escolhi a pior parte, né? Que foi um relacionamento aí sem amor, sem dignidade e o pior, né? Aquela tensão. Que o pior poderia acontecer a qualquer momento e fazer com que eu passasse uma vergonha muito grande, que era a vergonha de que eu tinha visto aos 13 anos de idade, né? Que a amante levou uma surra aí da esposa. Mas enfim, eu estou aí nesse relacionamento, já com mais ou menos um mês depois, um tarado resolve, né, querer tirar uma casquinha. Um belo dia eu estou saindo de casa, grávida de 4 meses, fui na casa dessa amiga, né, que tinha dormido na casa dela quando eu vim de Imperatriz. E próximo da minha casa, assim, tinha uma quadra que as luzes do poste tinham queimado já há algum tempo, então estava muito escura. E eu já tinha percebido há alguns dias que tinha um homem que ficava parado ali na beira da rua, né, observando. Eu não sei o que bem, que ele observava também, não. Dei muita confiança. E nesse dia eu estava indo para casa da minha amiga e percebi que ele começou a me seguir, né? A quadra era meio comprida, então mas logo eu aproximei assim da esquina, que tinha um poste bem na esquina, tinha um pessoal na oficina de bicicleta e né, eu fui para casa dessa amiga. Mas aí eu percebi que ele estava me seguindo, mas depois eu pensei, não, talvez seja impressão minha, né? Ele talvez não estivesse me seguindo. E eu entrei na casa dessa amiga e comecei a conversar com ela, conversei, não contei nada para ela. E quando deu mais ou menos 9h30, 10 horas da noite, eu resolvi ir embora. Quando eu saio e chego na porta da casa dela, o cara tá lá, né? Parado na bicicleta dele, conversando com uma pessoa, era duas, não me lembro. E só que ele estava com a bicicleta virada para a esquerda e eu ia para a direita. Eu imaginei, né? Deve ser coincidência que ele parou aí, estava conversando com as pessoas, né? Fui embora. Quando eu vou chegando na esquina, perto da oficina de bicicleta, né? Eu olho para trás, né? E lá se vinha ele. Ele tinha retornado com a bicicleta e estava vindo atrás de mim. Quando eu olho atrás, que eu olho para ele, ele disfarça, né? Olha para um lado, para o outro, como se disfarçando para mim não sacar que ele estava me seguindo. Eu percebo aquilo e nada de pedir socorro, de se voltar, ou sei lá, pedir ajuda, pedir que alguém fosse me deixar. E simplesmente continuei meu caminho, com uma coragem que eu não sei de onde. E fui seguindo, entrando naquela rua, né, naquela parte da rua, eu virei a esquina, né, eu fui seguindo naquela rua onde estava escuro. E o último poste ficava na esquina, então eu percebi que a minha sombra, né, ficava na minha frente, né, ficava bem na minha frente, para frente, a luz do poste jogava minha sombra para frente. Aí eu imaginei que ele também, quando ele estiver vindo, a sombra dele vai chegar em mim primeiro do que ele. E eu continuei andando aqui normal, né, como se não tivesse nada acontecendo, e observando aqui do lado meu esquerdo a sombra dele se aproximando. E eu ia fazer o quê? Eu esperei o quê? Quando ele se aproximasse, eu fosse me defender. Com o quê? Não sei, gente. Não sei com o que eu ia me defender, porque não tinha nada, só as unhas. Cara, de repente ele se aproxima, eu vejo que a sombra dele anda com mais rapidez e ele se aproxima mais rapidamente quando eu chego bem no meio da quadra, assim, onde estava mais escuro. E eles vêm com tudo e avançam em cima de mim para me agarrar pela cintura, né? Puxar para onde ele. Só que eu percebi rapidamente a ação dele que eu giro, né? E viro a frente para o lado dele, para ele. Nesse momento que eu giro, eu já sinto a mão dele já pegando no meio das minhas costas, né? Ou seja, escorregou porque não teve apoio, ele queria pegar na minha cintura e me puxar, então ele não teve apoio. No momento que ele bateu a mão nas minhas costas, ele tentou segurar que não teve apoio, eu dei com as duas mãos nele, com toda a força que eu tinha, e ele saiu tambecando, caiu que calcular, foi parar do outro lado da rua. Eu não me lembro nem se ele caiu, porque eu fiquei assim meio que assustada, mas um estado tranquilo. Eu saí andando normal, fui embora. E
né? Lá na frente eu olhei para ver se ele ainda continuava me seguindo, ele parou, né? Ficou lá do outro lado da pista. E quando ele viu que eu olhei, não dava para conhecer direito quem era, porque ele estava, né? Não conhecia o cara mesmo. Eu vi quando ele disse: eu quero falar contigo. Depois que ele me atacou, que ele viu que eu me defendi, né? Quase joguei ele do outro lado da pista. Ele falou de longe lá, dizendo que queria falar comigo. Eu nem dei bola, né? Continuei andando. E cheguei na minha casa, que não estava longe. E, né, já era na esquina. E bati na porta, minha irmã abriu e eu entrei. Cara, naquele momento, né, eu estava com 4 meses de grávida. E o meu filho tinha mexido acho que uma vez, bem lentozinho. Nesse dia, ele pulou na minha barriga. Parece que ele ficou assustado com a situação. O medo que era para mim ter sentido, a tensão, acho que passou toda para ele, porque eu não senti nada. Mas ele ficou, né, pulou até umas horas. Eu fiquei observando. Cara, ele, né, pegou todo o susto. Eu não sei como foi aquilo. Ele que recebeu o susto, né? O medo passou tudo para ele. Eu não senti nada. Eu simplesmente, né, empurrei o cara e me defendi, né? Com uma coragem que eu não sei de onde. Eu não sei de onde tanta coragem. Mas enfim. Aí eu continuo aí, né? A minha vidinha, medíocre. Com um homem casado. Naquela tensão. E as pessoas, né? Como a barriga já bem saliente, as pessoas começaram a me perguntar, né? De quem era o pai, né? E eu disse que era o tesoureiro, né? Mas aí, como as pessoas não tinham me visto com o tesoureiro, aí começaram a duvidar, porque estavam me vendo com o secretário. Poxa, como assim, né? Tu tá grávida do tesoureiro a gente sempre te vê com o secretário? Porque bem antes de eu assumir um relacionamento com ele já vivia me cortejando, né? A cidade inteira já achava que a gente tinha alguma coisa. De repente estou grávida com ele e o filho do tesoureiro. Que confusão. Nesse momento aí, gente, eu vejo assim o sonho, né, a visão aí, né, se realizando, porque na visão, minha visão, quando eu recebi a visão do que ia ter um filho do tesoureiro, ela começa assim, né, não sei se vocês lembram eu contando, né, que a cidade inteira, as pessoas queriam saber, né, quem é o pai, quem é o pai, quem é o pai, quem é o pai, então aí começa, né, quem é o pai. Eu dizia, mas não adiantava, né, porque ninguém acreditava e com razão, né, gente, a minha atitude não foi, né, conforme os padrões de, da dignidade, da realidade. Eu dei, na verdade, assim, motivo para as pessoas duvidar de mim, né? Apesar de que eu tinha certeza de que era do secretário, ou, perdão, do tesoureiro. Mas, enfim, as pessoas não acreditavam. E um dia o tesoureiro já estava com mais ou menos 6 meses de grávida. O tesoureiro me chama para conversar com ele na prefeitura. E eu já tinha um tempo que eu não via ele. Eu digo, o que será que ele quer de mim, né? E eu fui lá conversar com o tesoureiro na prefeitura, como ele tinha me chamado, conversar lá. E eu vou contar para vocês essa conversa no próximo capítulo. E até amanhã, se Deus quiser.